Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu. Aconteceu no Papo de Guerreiro. Para quem não sabe, eu fiz toda a entrevista, quase toda a entrevista do Mário Bittencourt no podcast Papo de Guerreiro, do Fluminense, né? Para quem não sabe, esse podcast Papo de Guerreiro é produzido pelo Fluminense. E surgiu diversas polêmicas ali encontradas. Eu quero citar pelo menos 4 polêmicas que veio justamente sobre isso e que é importante a gente relacionar essas polêmicas com a atual situação do Fluminense no campeonato. Que é o que me parece, depois que ele foi pra lá, essas polêmicas estão surgindo muito mais fortes até mesmo no meu canal. E claro que eu quero citar somente sobre o que ele falou sobre cada dessas polêmicas. Novamente, não ipsis literis, né? Não justamente na própria fala dele, mas sim do que deu a entender. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Bom, polêmica número 1. O caso o caso Cano. Ele fala sobre o Cano, que o Cano ele teve lesionado, em que ele foi muito prejudicado nesse ano, porque ele esteve com esse problema, e em todo momento ele tinha que jogar, mesmo lesionado. Isso dificultou o trabalho dele muito, tanto que ele não conseguia fazer as coisas. O que o Mano ele dirige justamente ao pessoal e fala que o processo do Cano foi um processo que ele fez essa promessa para todos os companheiros. Ou seja, você vai fazer todo o tratamento para você ficar 100% para mim. Ou seja, a primeira grande polêmica é Fernando Diniz escalava jogadores machucados e lesionados, que acabou justamente prejudicando a carreira deles inteira. Sabe quando a gente tenta entender sobre por que o Fluminense saiu de um grande vencedor para um grande derrotado? Talvez seja por isso. Enquanto não estava machucando lá no ano passado, estava de boa. Agora, quando começou a lesionar nesse ano, começou a ter problemas. E só para você ter uma ideia, a gente está vendo isso daí em diversos momentos. O Fluminense é o time que mais lesiona jogadores em todos os critérios. Para quem não sabe, o Fluminense está com em torno de 50, 60 pessoas lesionadas e o segundo colocado está em torno de 30. O Flamengo, que diversas vezes falam sobre o número de lesões dele, não chega a 20, 27, 28. Ou seja, o Fluminense é o campeão de lesão. Isso dá a entender somente sobre tudo o que aconteceu na fala do próprio Mano Menezes. Sobre o segundo ponto, sobre o caso Marcelo. Bom, também chegou nessa situação toda de lesão também sobre a questão do Cano, mas principalmente sobre a questão física dele. Ele falou na sua coletiva em que ele está muito bem fisicamente, muito mais do que antes. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu, de fato, em que Marcelo estava completamente fora do seu aspecto físico, estava gordo, estava pesado, era real. O Mano Menezes revelou isso pra gente. Sabe aquele torcedor que ficou falando assim, mas nossa senhora, por que o Marcelo tá tão ruim? É por conta disso. É exatamente por conta disso. E bom, terceiro ponto. O caso Serna. Que é importante falar sobre isso. Sobre as novas contratações, né? Primeiramente que o Serna, ele, segundo o Mano Menezes, foi contratado muito pela... e apoiado justamente nessa situação toda muito por Hernan Barros.
Pra quem não sabe, o Hernan Barcos hoje ele é técnico. E técnico conversa com técnico, ainda mais com um técnico que era jogador e era jogador do técnico do Fluminense, que era o Hernan Barcos. Lá no período do Palmeiras ou do Atlético Mineiro, não me lembro mais. E aí ele perguntou sobre o Serna e o Hernan Barcos encheu de elogios o Serna, falando que ele é um ótimo jogador e que com ele o time do Fluminense iria melhorar e muito. Bom, quer dizer que se você tiver uma ótima apresentação de um jogador, mas ele não corresponder de fato, ele vai ter justamente essa entrada favorecida? Quer dizer que os favorecidos do Mano Menezes justamente são aqueles que o entorno dele o favorecem e não a meritocracia? Porque foi muito estranho, né? A gente tá vendo a demora do Gabriel Fuentes, a gente tá vendo a demora do Facundo Bernal, a gente tá vendo a demora do do, do Vitor Hugo. Mas o Serna, não, o Serna quando entrou no time ficou sendo titular absoluto. Muito estranho sobre isso. E mais uma vez traz justamente esse grande problema que é justamente a situação do Mano com os jogadores. E por último, mas não tão menos importante, a questão da base do Fluminense, em que ele sabe que acredita na base e ele cita dois jogadores que Duque Tricolor, já falei: Isaac e Matheus Reis. Porém, a polêmica não está somente nesses dois. Está somente no que ele falou logo após, que é: enquanto a gente estiver nessa situação, eu não vou colocá-los em campo. E deixa claro somente o que eu estava vendo, que era: ele só vai colocar os jogadores que ele dá mais importância, e não aqueles que são mais importantes no jogo. Você vê que ele não muda a substituição. Todo mundo sabe quem ele vai mudar. Ah, se trocar o Calum Elias, vai colocar o John Kennedy, se não tiver o Cano. Se trocar o Ganso, vai colocar o Lima. Se trocar o Keno, vai colocar o Serna. Se trocar o Marcelo, vai colocar o Fuentes ou o Diogo Barbosa. Se trocar o Samuel Xavier, vai colocar o Guga. Se trocar o Manuel, vai colocar o... Quer dizer, se trocar o Thiago Santos, vai colocar o Antônio Carlos. Então, previsibilidade demais é muito ruim. E a gente está vendo somente isso acontecer. Diversos momentos em que ele poderia ter sido imprevisível, ele não é, porque ele tem medo de perder. E ter medo de perder é perder. Muito obrigado. Então essas aí foram as 4, basicamente, né, que eu resumi. Tem muito mais, mas essas 4 que me chamaram mais atenção. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Criação TV, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.